Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Patrício Campos. Está começando o nosso primeiro programa agora, Bate-Bola Getsemane. Estou com os convidados aqui da igreja, né, pra gente aqui, é o nosso amigo Luciano. Seu sobrenome, Luciano? Rocha. Luciano? Rocha. Rocha. E o nosso amigo João Maia. Estamos aqui com o Robson Gomes. Robson Gomes. Isso, e o André Luiz. André Luiz. Vamos falar um pouquinho de tudo, né? Mas o foco aqui é o futebol, o Campeonato Carioca, que a gente vai comentar um pouquinho, porque os 4 times do Rio, 2 deles estão na pior, né? Nem nem se classificar vão na Taça Rio, mas enfim, para começar, pois é, né? Um pouco fora, já estão fora. Na verdade já estão fora. Estão fora, sem chance, 2 deles. Começando com você, Maia, fala um pouquinho do teu time aí e qual a expectativa dele aí, principalmente pro Campeonato Brasileiro. Quem sabe que Carioca, né, é aquele migué, famoso migué, né? Assim, assim, se todos não sabem, mas vão saber agora porque eu sou tricolor, né? Entendeu? Eu não sou muito de me apresentar como tricolor, mas eu tenho, inclusive, aqui uma marca, apesar que é pequena, né? Mas já dá para me identificar como tal. Mas é aquele tricolor chato, né? Não, eu sou um tricolor. Aliás, porque o perfil do tricolor já é uma torcida tranquila, entendeu? Então, na verdade, eu sei que existem alguns chatos tricolores, mas são bem menos em comparação aos chatos de outras torcidas, com certeza. E o que você está achando do teu time aqui no Carioca? Olha, o time tá bom, tá dando o que gasta, entendeu? Porque é um time que tá, assim, até domingo era líder, se eu não me engano, mas é um dos primeiros também na tabela e possivelmente vai se classificar. No momento ele está em primeiro com 13 pontos, né? O Rezende está em segundo. Com 13 pontos. E o Rezende, por quê? Porque ele ganhou do líder, que era o Rezende. Então ele passou à frente do Rezende. É um time que está bom, assim, para o campeonato que o Fluminense está com um time bom. Eu acredito que ele vai chegar na final e creio que vai ganhar do Botafogo. E pega um clássico agora, a moleza, né? Porque pega o Flamengo não tem mais expectativa de nada, né, no campeonato, né? Assim, futebol é sempre como já eu ouvia falar quando era Fla-Flu é um campeonato à parte, né? Não é só ser o Fla-Flu. O próprio futebol, já diziam os antigos, que é uma caixinha de surpresa. Então, isso realmente a gente tem visto ao longo dos anos. Quem acompanha futebol sabe disso. Não dá para dar um prognóstico assim exato, porque queima a língua, entendeu? Então é o seguinte, o Flamengo sempre foi adversário forte, independente de jogar com um time com 7 jogadores, entendeu? Se tiver com 11, o Flamengo é sempre um grande adversário. Pode jogar com um time reserva, com juvenil, vai sempre fazer um jogo duro. Então, mas o Fluminense também, acho que tem bastante chance. Bem, no grupo B ele é o primeiro, né? Rezende segundo. Mas enfim, vai pegar o Flamengo naquela situação, né? Como você falou, é um campeonato à parte, mas a gente está vendo que o Flamengo não está bom nas pernas, né? Tá meio complicado. O problema do Flamengo é muita política também. Tem muito isso também, né? Inclusive o diretor, o Pelaipo, gasta 21 mil reais de celular, né? Nossa! Muito pouca gente sabe disso aí. Mas enfim, o nosso amigo Luciano aqui, ele estava escutando ali, porque eu acho que eu sei qual é o seu time, Luciano. Fala pra gente aí. Meu time é o Flamengo mesmo. E já estamos fora, né? É uma pena, mas eu estou olhando para um Flamengo do futuro. Gostei muito da contratação do Jorginho como técnico. E estou achando assim que o Flamengo está passando por uma reestruturação. E quem sabe daqui a um ano, 2 anos, esse time já não esteja dando um pouco de trabalho aí. Até começou no campeonato bem, dando um pouquinho de trabalho, mas não se acertou. Mas início de trabalho é assim. Então eu acho que então eu creio que quem sabe aí mais para frente o Jorginho não consiga acertar esse time aí e a gente tá chegando junto aí nas primeiras posições. Eu como flamenguista, assim, eu tenho esperança, né? Que a gente sabe que não é só mudar um técnico, muda realmente o
o futebol. Mas às vezes mudando o técnico, talvez dê um pouco mais de vontade, aqueles jogadores que talvez não estão tendo a oportunidade de entrar, Isso, e ele chegue e né? pode ser que aconteça. Um novo trabalho. Um novo trabalho, pois é, uma nova metodologia. Motivo, Não é à toa que o Jorginho ele mudou radicalmente a entrada de jogadores no Flamengo, né? O meio ali ele mudou um pouquinho, diferente do que o Dorival fazia. Né? Então deu uma. Até a galera estava caindo em cima, porque nessa mudança deixou o Flamengo perder muitos pontos, inclusive nem vai se classificar. Né? É verdade, mas é aquilo que eu falei, início de trabalho e Flamengo é Flamengo. Chega num jogo, é o que o Maia estava falando aqui, chega num jogo, o time dá de tudo, né? A própria torcida exige isso do time. E o problema é que até dinheiro para contratar está complicado no Flamengo, né? É aquela coisa, né? Precisa de reestruturação desde lá no financeiro, das bases, de tudo, um novo olhar. Parece que esse presidente está querendo fazer coisas boas. É claro que de boas intenções, né? A gente não vive só de boas intenções, na prática tem que acertar. Mas eu tô como flamenguista esperançoso de que o Flamengo vai dar uma volta boa aí. Beleza, obrigado. Robson, você que trabalha um pouco no meio, né? Você é radialista, né? É isso mesmo? Acertei? Há muitos anos, há 18 anos. Há 18 anos, então acertei bem, né? O que você está achando? O que você acha do campeonato? Patrício e amigos do Bate-Bola Getsemane. Eu frequento o Maracanã desde 1970, como profissional a partir dos anos 80. E digo com muita tristeza o seguinte: eu nunca vi o Campeonato Carioca numa situação lastimável como se encontra no momento. 4.000 pessoas, clássico com 5.000 pessoas, estádios vazios, horários ruins, impraticáveis, ingressos caríssimos, sem nenhuma condição de ter futebol no Rio de Janeiro. Começando, hoje você vê o Flamengo, por exemplo, na situação que está. Hoje você vê o Botafogo que está aí, está com o Sidorf acertando por ali, já fala-se na contratação do Eto'o, aquele jogador fantástico que está com 32 anos, mas que, embora fale-se em David Beckham, Messi, mais uma turma por aí, é o 5º maior salário do mundo. Como é que o Botafogo vai trazer esse cara, eu não sei. Tem que ter muita bala na agulha, é verdade. Né? Agora, veja bem, falo isso porque cansei durante muitos anos de assistir uma rodada dupla no Maracanã, que era sempre um pequeno, o Maia deve lembrar disso aqui, um pequeno contra o grande na preliminar, um pequeno contra um grande na principal. O Maracanã botava 115.000 pessoas numa quarta-feira à noite. Quer dizer, tinha qualidade dentro de campo, o futebol era muito bem administrado, porque não tinha procurador, era de dirigente para dirigente. O Flamengo trocava, quando queria trocar um jogador, falava, é igual o Horta e o Márcio Braga, aquela turma bacana, Jorge Elau, tinha aquela turma do Rivadavia Correia, aquela turma toda. Agora veja bem, Patrícia e colegas aqui da mesa do Bate-Bola Getsemane, você também que tem casa agora. Eu tenho o problema do engenhão, ninguém chega a nenhuma conclusão. A culpa é da prefeitura, a prefeitura joga a culpa na construtora, a construtora joga a culpa em fulano e ciclano, ninguém resolve nada. Quem perde nisso tudo são os torcedores. Já perderam há muito tempo que o espetáculo é pobre, não é verdade? Mais uma coisa, agora o Vasco já disse que não vai ceder São Januário. Isso é briga de vaidade entre o Roberto Dinamite, bronca lá com o dirigente da Federação Carioca, esse negócio todo. Inclusive o Botafogo ele não quis jogar o clássico lá, né? Não quis jogar o clássico. O problema pode pegar. Problema também lá no de Vasco, segurança também. Lá em São Januário também tem um problema agora, de segurança. Eu faço a seguinte pergunta a vocês, a você também que está em casa nos assistindo agora. Por que não aproveitar o estádio da Portuguesa? Por que não investir no estádio da Portuguesa? Por que não investir melhor no estádio do Bangu? Eu cansei de ver jogo em Bangu. Eu cansei de ver jogo na Ilha do Governador. É um estádio que o que atrapalha é o vento. Até o Birajara meteu gol. O único goleiro que meteu gol foi o Birajara. Foi em 70. Eu conversei com o Birajara pessoalmente sobre isso aí. Foi no campo da Portuguesa. Agora, o que eu acho interessante nisso tudo é que o Botafogo agora, eu falo pelo Botafogo porque aqui estou falando do Botafogo, venceu agora. Eu estava sendo que já estava 2-1, não sei quando terminou o jogo do Botafogo, eu não tenho agora a situação.
A vergonha do futebol se dá por quê? Jogou Porque... com Olaria, não, né? Não. Jogou, eu saí de casa agora, não me lembro. Eu estava vendo, sim. Até o finalzinho do programa a gente passa o resultado. Eu vi, foi Barcelona e Paris Saint-Germain. Olha, esse jogo pegou fogo, hein? Ô, meu querido, pelo amor de Deus. Quem tem Ibrahimovic de um lado, para quem tem o Messi do outro lado, que aliás foi um lampejo o gol do Barcelona. Parece que está tudo dando certo para o Messi. Ele estava com uma contratura muscular, entrou no segundo tempo, na primeira jogada ele me pega uma bola, a bola parece que bateu na perna dele, uma coisa que ele foi tentar lançar, bateu no cara, voltou, é realmente um jogador maravilhoso e tem estrela também. Agora, só fechando aqui a minha participação rapidinho, Patrício, veja bem, nós temos então o Engenhão parado, Vasco não cede as suas estruturas para o futebol carioca, e a informação que eu tenho para piorar o negócio todo é que parece que o estádio de Volta Redonda também pode ser fechado e não utilizado para grandes jogos do Campeonato Carioca. Então fica aí com a palavra o presidente da Federação Carioca de Futebol, e essa, sem contar também na arbitragem, que até agora não se sabe por que o Sidorf foi expulso, são aqueles juízes atrás do gol que não resolvem nada, só estão lá para onerar a despesa da federação. Bem, então o futebol carioca é isso que está por aí, e eu espero, já existe até uma corrente por aí para acabar com o campeonato carioca, hein? Teve um dirigente de São Paulo que foi claro quando disse o seguinte: da maneira que o campeonato carioca está, não vai ter campeonato para muito tempo. Eu particularmente, eu acho que deveria acabar com o campeonato carioca, porque você hoje não tem um campeonato, você tem um quadrangular. Afinal aqui, Flamengo, Botafogo, eu Vasco e Flamengo. Pois é, mas nesse ano vai mudar, né? Assim, o Taça Rio não vai ter mais Flamengo nem Vasco. Isso já é um ganho. Não está por incompetência da administração dos times, porque se deixar, se botar quem entende de futebol, gerir o futebol, a coisa anda. O futebol paulista anda, por que o nosso vai andar? Então daqui a pouco a gente volta com mais informações. Só para conversar, só rapidinho. A gente falou de estádios. Será que o Maracanã vai ser entregue para a Copa das Confederações? Ou seja, entregue a ponto de conseguir ter jogo lá já para o Campeonato Brasileiro? Vai ter agora no dia 27 um jogo de convidados do Ronaldo Amigos, né? Quer dizer, se cair alguma coisa, não cai só cai lá na arquibancada, não vai cair nada. Os convidados são os próprios operários. Os operários, né? Então, possivelmente eles querem fazer o seguinte: se vai cair, tem que cair em cima de quem fez, né? Assim, apesar de que os operários normalmente eles estão simplesmente cumprindo um projeto que são os engenheiros, né? Os projetos. Agora, essa possibilidade sim. Agora, eu pergunto, só para fechar e botar aí um pouco de chantilly no vatapá. É o seguinte: será que a cultura do torcedor brasileiro não vai ser a mesma, o comportamento vai ser o mesmo do torcedor europeu, que tem aquela gradezinha de proteção só na barriga? Porque se o cara invadir o campo pela geral, será que não vai ter gente invadindo o campo que é só dar um pulinho para cima? Será que o torcedor, o brasileiro, tem cultura para se comportar decentemente? Tem que fazer muitas campanhas para isso, né? Porque a gente sabe que tem muitos vândalos e é complicado. Na primeira bulha que pintar, vai ter dor de cabeça, hein? Primeiro tem que educar o povo. Tem que educar. Fazer a obra. Tá legal? Pessoal do Bate-Bola Getsemane. Isso aí, pessoal. Esse aí é o nosso amigo Robson. É que tá do lado um pouco assustado aqui, é o André. Todo mundo falando tanto de futebol, eu vou falar... André, fica tranquilo, fica à vontade. Fala um pouquinho do que você acha do Campeonato Carioca e exclusivamente do seu... Se você tem algum clube, né, que você torce, que às vezes a pessoa, não torço para ninguém, eu torço pro Brasil, né? Fala um pouquinho do que você acha do Campeonato Carioca e se seu time, como é que ele está no campeonato e como é que você acha que ele vai proceder no Campeonato Brasileiro, né? Porque é um dos campeonatos mais importantes do mundo. A gente não quer que o nosso time caia para a segunda divisão. Eu não quero que o Flamengo caia para a segunda divisão, hein? Mas tem que contratar e tem que colocar ordem na casa, senão vai ser complicado. Certo. A minha participação aqui é um pouco discreta nesse debate. Eu que me declaro um vascaíno não praticante, tenho visto o meu time aqui mais uma vez na vice-lanterna, né? Ele é o penúltimo aqui do grupo A. E eu vejo aqui, olhando aqui para a tabela, 5 jogos e 3 derrotas.
Então, um clube que não tem dado fruto, né? Não tem tido êxito com crises, troca de técnicos e então o Vasco precisa de uma reformulação total. E apesar do colega aqui, o Robson, ter dito que o Campeonato Carioca se resume a 4 clubes, eu tenho visto algo curioso aqui, que aqueles clubes sem expressão alguma têm ocupado o topo da tabela e deixado os grandes para baixo. Nesse aspecto eu concordo que isso denota uma crise no Campeonato Carioca, porque vemos os clubes de grande expressão, não só no Campeonato Carioca, mas no cenário nacional, hoje, né, são enfrentados de igual para igual pelos times pequenos. Né? Volta Redonda em segundo do grupo A, né? E o Resende em segundo do grupo B. Despacharam o Flamengo de um grupo e o Vasco do outro grupo. Exatamente, e eu tive curiosidade, apesar de não ser um torcedor assíduo, eu tive curiosidade de assistir um pouco da partida Nova Iguaçu e Vasco, e o Nova Iguaçu deu um calor no Vasco, né? Assim, aquele de deixar o Vasco assim, meio que igual série em tiroteio, né? Aquele passe de bola rápido, aquela troca de passes rápida, objetiva, e o time do Vasco tentando se achar em campo, sem, contudo, ter resultado, né? O nosso amigo, obrigado, o André, pela sua participação. Foi discreta, entre aspas, né? Vai ter a réplica aqui do... Pegando só uma carona rapidinho, tá, do que o André falou. O André, isso se dá, eu concordo com você, mas isso se dá, por exemplo, pela incompetência dos dirigentes do futebol carioca, rapaz. Essa tônica de que bom jogador, bom dirigente, são coisas completamente diferentes. O Roberto Dinamite foi um cara fantástico no Vasco, artilheiro. O Vasco deve muita coisa ao Roberto. O Roberto fez a torcida do Flamengo, do Botafogo, sair chorando do Fluminense, sair chorando do Maracanã. Mas a atuação do Roberto como dirigente do Vasco é uma atuação pífia. O Roberto é um péssimo dirigente para dirigir futebol. Não se deve misturar as bolas. Acho que ele não leva a próxima não, hein? Não leva a próxima. E se realmente a próxima chapa vier apoiada pelo Eurico Miranda, o Roberto não... Porque o Roberto teve a faca e o queijo na mão. O Vasco, com um mínimo de esforço, se pudesse manter o elenco que foi campeão, que pintou e bordou, estava aí, tinha que ter traquejo de negociação. E eu acho que também, como se trata do Botafogo também, o Botafogo fez uma jogada de mestre trazendo o Sidorf. Eu acho que tem que ter esse cara que é ousado. Chega lá, eu quero o Ibrahimovic, mas eu não tem grana não. Vai ali numa grande empresa, numa multinacional, tu vai bancar o salário do cara, vem. É você que vem para cá então, rapaz. Então, o que está acontecendo? Volto a dizer, quando o futebol carioca era regido pelos, entre aspas, chamados dirigentes amadores, a coisa que andava. Entrou, entre aspas, profissionalismo, o futebol carioca. Eu respondo pelo futebol carioca, porque esse programa fala sobre futebol carioca. O futebol carioca se tornou futebol de sofá. O que é sofá? Eu não vou sair da minha casa 10 horas da noite para ver um futebol pífio com baixa qualidade, ainda mais sem Maracanã. Bem, eu concordo que o Campeonato Carioca não tá essas coisas, né? Agora, eu acho que tem jeito. Eu acho que se colocar um campeonato, pontos corridos, como é em São Paulo, talvez dê uma melhorada. Porque vai disputar o quadrangular os 4 melhores. Que nem sempre os 4 melhores do Campeonato Carioca é que estão na final. Chega em terceiro. Perdão. Chega em terceiro, outro chega em segundo, mas para disputar os 4 em São Paulo são os 4 melhores. É diferente você disputar o mata-mata do que o pontos corridos. Mas, Fabrício, o negócio... Só para interromper. Patrício, né? Patrício? É que eu tive com o Fabrício. Patrício, veja bem. Tem problema. Veja bem, é Fabrício no rádio, Fabrício no cinema. O problema, eu não digo nem organização. Eu digo que a qualidade do espetáculo é a pior possível. Eu me lembro de times pequenos com Paulo, o Maia se lembra, Paulo Borges, Aladinho, o Madureira com aquele Jorge Luiz,
O Bangu tinha o Ado. O futebol tinha qualidade. Era Rivelino, era Nilson Dias, era Túlio Maravilha, era Clodoaldo, era Raul Plasman, era o Leandro Peixe Frito, Zico. Havia futebol, havia qualidade de espetáculo. O que traz o torcedor para o estádio é a qualidade do espetáculo. Hoje o craque do Vasco é o Dedé, com todo respeito à torcida vascaína, não joga nem no time atualmente não joga nem no time de pelada lá da esquina onde eu moro. É uma enganação esse Dedé, que estão vindo com esse papo agora de dizer que o Dedé tá com diarreia, que o Dedé tá com problema de virose. Conversa fiada. O Dedé teve uma passagem boa pelo futebol, mas atualmente não joga rigorosamente nada. E o conselho que eu dou pro Vasco é vender o Dedé o mais rápido possível, senão vai perder dinheiro. Vai você, Maia. Robson, assim, só sim, claro. Assim, não querendo ir contra aí o que você está falando. Você tem o direito, mas, na verdade, de debate. Na verdade é o seguinte, eu discordo um pouco com relação ao Dedé. Eu acho que o Dedé é um grande jogador, só que ele está num time que realmente não está à altura do futebol dele. Eu acho que é isso, sem entendeu? expressão. Ele está jogando praticamente sozinho. Um jogador, num time, ele não consegue jogar sozinho, ele não consegue se destacar. Eu acho que ele também está se queimando. Ele está se perdendo. Como você mesmo falou, ele não está jogando nada porque não tem quem ajude. É igual você pegar o Neymar sozinho para jogar. Está no time do Flamengo hoje. Pois é. É complicado. O Neymar... Desculpe, Maia, pode. Não, mas o que acontece também... Futebol tem que ser assim, debate. O que acontece no nosso futebol, eu acho, no futebol carioca também, no futebol carioca também tem uma situação que a gente tem que levar em consideração. Tu falou, inclusive, a respeito vamos dizer assim, das nossas competições internacionais que vão ter aqui, né? Como agora a Copa das Confederações e posteriormente a Copa do Mundo. Da nossa torcida, como vai se comportar. Mas, na verdade, o futebol sempre existiu. O Brasil sempre esteve em destaque no futebol. Entendeu? Mesmo, nós, inclusive, já fomos patrocinadores de uma Copa do Mundo, em 1950. Eu tinha 3 anos. E ontem mesmo eu estava me lembrando disso. Eu estava assim, forçando a minha mente para ver se eu lembrava em alguma coisa dessa Copa de 50 que eu tinha 3 anos, mas eu não consegui realmente me lembrar de nada, entendeu? Assim, mas eu me lembro de 58, sim. Mas, então, voltando ao que é importante. O que eu creio é que o Brasil, da mesma forma que conseguiu patrocinar essa Copa do Mundo de 50, que foi um sucesso, o Maracanã ficou pequeno, foram mais de 200 mil pessoas para assistir no Maracanã a final da Copa do Mundo, inclusive. Mas o que acontece? A nossa cultura é diferente. A nossa cultura não é a cultura europeia. Então, assim, eu acho que essa comparação a gente não vai ter e a gente nunca vai conseguir a esse nível. Entendeu? Você falou uma coisa agora, eu assisti também esse jogo hoje do PSG com o Barcelona, entendeu? A gente vê um comportamento diferente, mas assim, futebol é uma coisa emocionante. Cada povo reage de uma maneira. Lá também, o que acontece? As leis lá são muito mais severas. Então o Brasil... lá existe lei. Não, existe lei. Aqui também existe, mas não se cumpre. Elas são mais severas. Então, exatamente questão de cultura. Mas essa Copa do Mundo vai acontecer e eu acredito que vai acontecer com sucesso. Da mesma forma que acontece. Porque, inclusive, nesse jogo, não me lembro agora qual jogo, foi um jogo lá, acho que foi na Inglaterra mesmo, um desses jogos aí decisivos, mas teve invasão de torcida. Entendeu? Teve invasão de torcida. Foi na Inglaterra. Foi até o jogo, esse jogo acho que foi o próprio jogo do Brasil contra a Inglaterra, não me lembro bem agora. Mas o que acontece? A imprensa não mostra essas invasões, entendeu? Elas tiram o foco, elas mostram outra imagem, mas eles não mostram isso. Inclusive foi falado isso. Então, vai ter, a gente vai, com certeza a torcida, elas vão ter consciência de que tem que ter um bom comportamento, mas assim, as coisas, o mundo é assim mesmo. A polícia já anda investigando torcidas organizadas, já está dando em cima disso. Os caras lá na Bolívia ainda estão em cana ainda, hein? Então. E o pau está quebrando para cima deles. Agora, Maia, só se o Patrício me permite, você também, perfeito. Nós temos aqui, eu quero pegar uma Estamos na democracia, né? Cada um com a sua opinião, eu queria pegar normal. Aqui uma carona, só para terminar aqui, claro. Não sei se eu estou sendo muito Tem extensivo. uma informação boa do Luciano, que ele vai falar aqui para gente. Posso falar?
Sim, sim. Eu assisti uma entrevista do Paulo Autuori, o Paulo Autuori. Ele foi enfático quando disse o seguinte: os técnicos brasileiros são arrogantes e ultrapassados. Já tem uma turma caindo de pau em cima dele. Por quê? Porque o futebol europeu está voltando com um ponta ofensivo. Aquele jogo Brasil-Inglaterra, a Inglaterra jogou com um ponta ofensivo para cima do Brasil e o cara deu um calor no lateral brasileiro. Perfeitamente. Agora, o que ocorre é que se não houver uma reestruturação no futebol brasileiro, esse papo de 5-5-3-3, de 3-5-2, isso já é a história do boitatá, rapaz. Tem gente voltando com 4-4-2 e o futebol europeu está jogando assim. Então o Paulo Autuori está com razão. Porque se não houvesse, você que viu o jogo hoje, Maia, do Barcelona com o Paris Saint-Germain, você viu, por exemplo, que o futebol flui, um futebol solto, é o chamado tic-tac, que o Flamengo jogava assim em 81, o Brasil jogava assim em 70, os grandes times do Brasil jogavam na década de 70 assim. Então, quando o Paulo Autuori vem a público dizer que o técnico brasileiro é estrela, ultrapassado e arrogante, eu concordo e estou aqui para os ouvintes do bate-bola Getsemane dizendo que eu estou de acordo com o Paulo Autuori. Ou muda a estrutura do futebol brasileiro ou a gente não ganha mais nada. Agora tem uma bomba aí que eu soube. Sim, o Luciano vai falar com a gente aqui. Depois da Copa das Confederações, eu não sei se isso é verdade, se essa informação procede, talvez o Robson saiba alguma coisa, que me parece que a exigência da FIFA com relação ao túnel de entrada no campo é de 5 metros do Maracanã, de largura. Do Maracanã, desculpa. De 5 metros de largura por 5 de altura. Não me pergunte por que tanta altura, mas me parece que foi feito agora já nessa reforma 3 de altura por 5. Então, me falaram que o Maracanã, depois da Copa das Confederações, vai ter que fazer esse pequeno ajuste aí de mais 2 metros para cima. Não sei, isso é por aí. Como aqui tudo funciona de última hora, né? Porque acho que corre mais rápido, né? Na conta bancária, porque tudo só funciona de última hora, né? Você é preparado para 3, 4 meses antes a entrega, não, vamos entregar faltando um mês, que a gente contrata mais empresas para poder, né? Mas, pessoal, é isso aí. A gente está aqui no bate-bola Getsemane, que a gente está numa democracia, né? Então, cada um tem sua opinião. E a gente está aqui para informar para vocês aí, tá? Como o nosso tempo é curtinho agora, tem culto para acontecer aqui. A gente está gravando aqui na igreja do bate-bola. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Esse papo aqui é bem divertido, bem bacana. A gente consegue se expressar um pouquinho de futebol, né? E que a gente... O nosso amigo aqui, Robson, como ele saca um pouco mais, que ele está há muitos anos, mas está há muitos anos como radialista. Tem uma... Futebol é visão. O que eu vejo na televisão, vocês veem todo dia. Você tem uma visão talvez melhor que a nossa. Então, parabéns pelo seu comentário aqui, foi bem bacana. O nosso amigo o Maia aqui, João Maia, também arrebentou aqui. Eu quero passar para vocês aqui a tabela do campeonato. Sim, o Andrezão, o nosso amigo Luciano, obrigado pela presença de todos. Como o Robson falou, assim, só queria colocar assim, um adendo aí, como o Robson falou que ele frequenta o Maracanã, né? Desde a década de 70. Eu frequento desde 60. Garoto. Primeira vez que eu fui ao Maracanã garotinho. Foi em 1960 e outra coisa, que é importante a gente falar que hoje em dia não tem. Eu fui no torneio início, porque toda vez que começava o Campeonato Carioca... Tinha torneio início. Tinha um torneio início. O torneio início... É para teste? Como é que é? Qual era a finalidade do torneio início? Era apresentar todas as equipes participantes daquele torneio. Devia voltar isso. Então era um torneio que era o dia todo. Você tinha que levar marmita. Chegava no Maracanã 10 horas da manhã... E saía do Maracanã por volta de 7 da noite. Ei, Maia, pegando a dedo contigo aqui, temos do cachorro quente genial e do café palheta. Genial, ainda tem. Eu fui agora, a última vez eu fui agora assistir um Era jogo, muito bom. Eu fui agora assistir um jogo do Fluminense, no Engenhão. Eu queria conhecer, porque ultimamente quase não vou ao estádio, mas eu quero conhecer Engenhão, gosto de futebol. E eu vi lá o Genial ainda, que é o cachorro quente tradicional, que é a empresa que sempre trabalhou no estádio. É verdade. Mas eu queria colocar de novo, em 1960, quando eu fui a esse campeonato, que
foi o torneio início, inclusive, eu era pequeno, aí os meus amigos que me levavam, que eram maiores, falaram, Claro, Joãozinho, chamado de Joãozinho, ó, a gente tem que levar a gente vai ficar lá o dia todo. Eu era pobre, tinha nada. Comprei uma dúzia de banana d'água, levei pro Maracanã. Que bom, hein? Vai ficar comendo banana d'água, sério mesmo. Era menor que o André, pra tu ver como é que eu era pequeno, era menor que o André. Então, assim, mas o que acontece? Aquela época... Olha o bullying aí, irmão. O torneio início era muito bom. Respeita os debatedores aí, né? Assim, com todo respeito, André, isso aí é simplesmente uma descontração. Mas o torneio início era bom porque você conhecia todas as equipes, entendeu? E aqueles jogadores é uma vitrine, porque aqueles jogadores eles tinham a oportunidade de se mostrar para um grande público no Maracanã, naquele estádio que é o maior. O Maracanã vamos dizer assim, é a casa do futebol mundial. O Maracanã, quando fala em qualquer lugar do mundo, todo mundo conhece. Então aquilo era um espetáculo maravilhoso e dali se revelava grandes jogadores, né? Naquelas equipes pequenas, né? E tinha o aspirante que jogava, que fazia preliminar, que eram aqueles jogadores que estavam em ascensão para o profissional. Pelo aqui, o dirigente do futebol carioca. Obrigado. Vamos voltar com bom futebol, voltar com os aspirantes, voltar com o torneio início e, principalmente, vamos voltar com vergonha na cara, que é o principal. Vai você. Bem, pessoal, esse aí. O tempo agora está esgotando aqui, já estão me cutucando aqui, olha só. Então, só rapidinho para passar para vocês a classificação do Campeonato Carioca atual, tá? Então, a série o Grupo A, Botafogo em primeiro com 15 pontos, Volta Redonda em segundo com 12 pontos, Nova Iguaçu com 8, Friburguense com 6, Olaria com 5, Madureira com 4, Vasco novamente vice, só que vice-lanterna, né? O Quissamã está em oitavo, é o último, com 2 pontos. Grupo B, Fluminense com 13 pontos, ele é o líder. O Resende também barrou o Flamengo, né? Então está com a segunda colocação, que é com 12 pontos. Audax está com 7 pontos. Duque de Caxias 6, Flamengo 5, Boa Vista 5, Macaé 3, Bangu 3. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Foi bacana o bate-bola. Quero convidar para... Vamos ver se a gente consegue fazer esse bate-bola pelo menos 2 vezes no mês, né? A gente se organizar e falar um pouquinho do esporte, do futebol que passou da semana anterior, no jogo que vai ter, final, enfim. Como é que a galera se vê a gente libera? Pois é, para quem está vendo a gente na internet no YouTube aí, não está vendo direto pelo site, pode acessar o site da igreja, que é getsemanrj.org.br, ou também pelo YouTube, você pode acessar o YouTube/Getsemanolaria, ou pelo Facebook, facebook.com/olaria, ou pelo Twitter, twitter.com/olaria, Getsemanolaria, perdão. Ou os internautas podem vir aqui assistir ao vivo. Pode assistir ao vivo. A gente vai gravar para toda quarta-feira, tá? Antes do culto, umas 7 horas da noite, você pode aparecer aqui. O endereço da igreja é a Rua Doutor Nunes, número 129, Olaria, aqui pertinho do Campo do Olaria, né? Como referência. É verdade. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez, para quem assistiu nossos vídeos. Quem quiser ver o nosso programa inteiro, né? Que é o Getsemana News, acesse aí no link Web TV, que você vai ver todos os nossos vídeos aí, bacana, cobertura, cultos, tá bom? Obrigado, a paz do Senhor a todos vocês, muito obrigado, e um bom culto agora pra gente, que a unção possa descer e encher nossos corações de amor. Amém. Beleza? Obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal, Patrício Campos, mais uma vez pro Bate-Bola Getsemane.